Abismos! Vasco e Fluminense se enfrentam na semifinal do Campeonato Carioca, vivendo momentos completamente opostos. Eu vou trazer para vocês aqui como chegam Vasco e Fluminense aí para esse jogo de volta na semifinal do Campeonato Estadual, porém, em letras garrafais, eu deixo aqui para vocês, o futebol tem esse diferencial de vários outros esportes. Nem sempre o melhor, né, ou o melhor daquele momento vence. E nisso o Vasco deve muito se agarrar para o jogo de hoje, porque o momento não é muito legal não. O Fluminense tem muita coisa para comemorar, tem inclusive recorde, coisas legais acontecendo na temporada. Já o Vasco vive um momento bem complicado, mas se segura também na questão do retrospecto positivo que tem sobre o seu rival tricolor. Mas enfim, não é só de Vasco e Fluminense que vai viver esse vídeo. Eu quero dar uma pincelada também sobre o técnico Renato Gaúcho. Vocês vão entender já já do que se trata, mas vamos sim falar bastante do clássico, tá? Então eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Bora a vinheta! Bom, galera, sejam todos aí muito bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área. É um prazer inenarrável poder produzir conteúdo para você todos os dias. Se você puder deixar o like no começo do vídeo, que ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é legal e compartilhar para mais pessoas. Tem um botão novo agora que eles criaram aqui, escrito Hypar. Você não paga nada, é só clicar nele, que ele vale ainda mais do que o like. E aí, inclusive, o YouTube criou uma funcionalidade nova, né? Os vídeos que ganham mais botão de hype aparece na primeira página ali do YouTube. Quem sabe um vídeo nosso não aparece nessa primeira página do YouTube como os vídeos mais hypados do Brasil. Então vamos dar essa moral aí pro canal Futebolaço. E se você tá caindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo à família, vai ser um prazer poder te servir todos os dias. Então aproveita para se inscrever aí no canal Futebolaço, beleza? E se você quiser também, ó, comprar camisas antigas históricas do Vascão da Gama, chama a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. Eu sempre deixo na descrição de todos os vídeos aqui o nosso link. Se você quiser também vender uma camisa ou agasalho original em bom estado, manda foto pra gente lá que a gente analisa. Dito isso, vamos agora às informações. Primeiro, galera, queria falar desse retrospecto e desse momento esquisito que vivem as equipes. Primeiro, vamos falar do nosso clube. O Vasco hoje tem mais dúvidas do que certezas. A gente nem treinador tem. Tem uma semana já que o Fernando Diniz foi demitido após ali a derrota para o Fluminense no jogo de ida da semifinal. Na verdade tem 8 dias, né? Porque o jogo de ida foi num sábado e nós não temos treinador até o presente momento e nem negociação avançada com nenhum técnico, tá? Além disso, vamos olhar para o time do Vasco hoje. A gente tem mais dúvidas do que certezas. As certezas do Vasco nesse momento é o goleiro Léo Jardim, titular incontestável. O Robert Renan também hoje é um zagueiro titular pela esquerda incontestável. A briga está mais pela direita ali entre Carlos Cuesta, que vive um péssimo 2026, inclusive ficou fora dos últimos jogos por uma contusão, e o Saldívia, que parece começar a engrenar com a camisa do Vasco, mas ainda também não é aquele cara que você, porra, tô 100% tranquilo com o Saldívia ali na minha zaga pela direita, mas parece que a coisa começa a caminhar bem pro nosso zagueirão ali uruguaio, tá? E aí vamos para as laterais, cara. Ano passado o Vasco tinha o Puma, muito bem, jogando inclusive na esquerda ali, convocado para a seleção uruguaia. O Paulo Henrique, o melhor lateral do país, convocado para a seleção brasileira. Mas hoje, dia 1º de março de 2026, são incógnitas. O Paulo Henrique faz um péssimo início de 2026, já tinha terminado mal o final ali, as finais da Copa do Brasil. O Piton virou esse ano a ser um cara contestadíssimo. Ano passado ele ainda teve momentos altos e depois baixos. Esse ano ele vive quase que o ano todo só de baixo. E temos hoje, inclusive, a dúvida: qual é a melhor lateral para o Vasco? Porque o PH, que a gente quer que ele volte a ser o PH do ano passado, não tem jogado bem. O Puma, dos três, é o que entregou mais futebol em 2026. E dos últimos 2 jogos foi reserva. E aí, o Puma volta a ser titular, fica no banco, se for titular na vaga de quem? Improvisado na esquerda na vaga do Piton
ou na direita na do Paulo Henrique. Então nossas laterais hoje são, ó, incógnitas. E aí, certezas a gente tem no nosso meio de campo. Barros e Thiago Mendes, quem assistiu o vídeo anterior, eu trouxe para vocês que eles lideram vários quesitos aí já do Campeonato Brasileiro, estão muito bem, inclusive o Thiago ascendendo como o líder dessa equipe. Acho, inclusive, que ele já merecia até ostentar a braçadeira de capitão. Seria muito simbólico já nesse jogo do Fluminense ele receber a braçadeira, a postura dele foi muito importante no jogo do Santos. O Léo Jardim, de casa, né, de tempo, de serviço prestado, ninguém discorda que ele é o cara mais emblemático nesse elenco do Vasco, só que o Léo Jardim é goleiro, e você tem que conversar com o árbitro, tem toda hora sair do gol lá para falar com o juiz, de falar também não é muita dele, ele é um cara mais sereno e tal. O Thiago já é esse cara que exerce mais uma comunicação, até a faixa de campo que ele atua é importante, que ele é o elo entre a defesa e o ataque, então acho que ficaria melhor e até livraria o Léo Jardim ter que ficar saindo do gol para falar com o juiz, tá? E o Rojas, que não consegue ainda ser aquele cara decisivo de estar fazendo gol e dando assistência, mas tem feito boas partidas, tá faltando a ele mais decisão, mas tem feito bons jogos. Mas esses três aqui são titulares hoje incontestáveis do Vasco. Já o nosso ataque também vive outra incerteza. Enquanto ano passado Andrés Gomes, Nuno e Ryan eram incontestáveis e os três viviam grandes momentos no ataque do Vasco, o Nuno tá muito mal, o Ryan foi vendido e o único que vive e mantém um bom momento é o Andrés Gomes. Hoje há uma disputa completamente em aberto pela camisa 9, pela centroavância ali do Vasco. Acho, inclusive, que o Brenner deve voltar a ser titular no dia de hoje. Foi testado como titular no treino de sábado aí, do approach aí para o jogo contra o Fluminense. E o mais provável até que o Spinelli volte ao banco de reservas. Na direita tá essa questão do Nuno não conseguir jogar bem por ali. O David foi oportunizado em alguns treinos desses últimos dias após a derrota para o Santos. Pode ser que ganhe uma oportunidade, mas qualquer jogador que a gente coloque ali, o próprio Rinestrosa, que chegou no maior pompa e até agora não entregou nada, são incógnitas, pelo menos hoje. Talvez no transcorrer do mês de março, em abril, maio, os caras estejam arrebentando e essa conversa de hoje aqui fique velha, né? Mas hoje, no momento que eu gravo, esse é o cenário do clube que a gente torce. Várias posições com jogadores que não se firmaram, outros em péssimo momento e nem treinador o Vasco tem. Mas uma partida é composta por dois times, né? Tem um time de cada lado, tem um mandante, tem um visitante do jogo. E agora vamos falar do Fluminense. Enquanto o Vasco tem esse caminhão de notícias, algumas ruins, outras preocupantes e incertezas, o Fluminense quase que nada em berço esplêndido. Vamos aqui trazer algumas informações do nosso adversário. Primeira notícia positiva para o Fluminense. O John Kennedy tem a maior sequência como titular desde 2020, que foi o ano que ele foi alçado como jogador profissional. Ele tem, inclusive, 5 participações em gols na atual temporada do Fluminense, com 12 jogos. Dessas 5 participações em gols, 2 são em clássicos. Ele marcou gol no Botafogo, marcou gol no Flamengo. Só não fez gol ainda no Vasco. Por outro lado, o Fluminense vive um momento ímpar e excelente. Talvez, não sei nem se o Flamengo, num recorte recente, conseguiu atingir esses números aqui com relação a clássicos. O Zubeldia já comandou o Fluminense desde que ele chegou em 9 clássicos. Ele venceu 7 clássicos e tem apenas 2 derrotas em clássicos. Curiosamente, o Zubeldia só experimentou derrota em clássicos desde que ele chegou para comandar o Fluminense pro Vasco. Derrota no clássico do segundo turno do Campeonato Brasileiro, 2-0, com gritos de olé, inclusive na segunda etapa. E o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Vasco vence por 2-1 de virada, perde o jogo da volta por 1-0 e passa nos pênaltis. Tá? Então o Zubeldia tem 9 jogos em clássicos com o Fluminense, 7 vitórias e 2 derrotas. Além disso, o Fluminense está tentando, com o jogo do Vasco de hoje, igualar a sua maior sequência de vitórias
consecutivas em clássicos que eles conquistaram entre 2021 e 2022. O Fluminense, entre 21 e 22, conseguiu 6 vitórias consecutivas em clássicos. É o recorde deles. Eu acho que o Vasco deve ter um recorde até maior. O Fluminense tem, nesse momento, iniciado naquela vitória sobre o Vasco, no jogo de volta da Copa do Brasil, 5 vitórias consecutivas em clássicos. E se vencer o Vasco hoje, ele iguala essa sequência de 21-22, fazendo 6 vitórias consecutivas em clássicos. Até trazer para vocês aqui quais jogos são esses. Na atual sequência, foi a vitória de 1-0 sobre o Vasco ali dia 14 de dezembro na Copa do Brasil, e os outros vitórias foram em estaduais nesse ano. Eles venceram o Flamengo por 2-1, venceram o Botafogo no Newton Santos por 1-0 e venceram de novo o Botafogo no Maracanã, já pelo jogo agora do Campeonato Brasileiro. E venceram o Vasco no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A maior sequência deles lá em 2021-22 foi vitória contra o Flamengo em 21 por 1-0, vitória contra o Flamengo também, essa agora já pelo Brasileiro, 3-1. Os dois foram pelo Brasileiro, né? Um foi pelo turno, outro foi pelo retorno. Aí 22, o Vasco e o Botafogo jogavam a segunda divisão do Campeonato Carioca em 21, então não teve confronto por Brasileiro, só o Flamengo, eles ganharam os 2 jogos. Aí eles iniciam o Carioca de 22 ganhando o Flamengo de novo, vitória por 1-0, ou seja, 3 vitórias seguidas em cima do Flamengo. Aí ganharam o Botafogo por 2-1, venceram o Vasco por 2-0 no Newton Santos pelo Carioca, e aí ganharam do Botafogo no Newton Santos por 1-0, tá? E só um parêntese aqui, chama muita atenção como o Fluminense ganha com tranquilidade do Flamengo. Às vezes 3 vitórias consecutivas, e o Vasco, para ganhar do Flamengo, é um parto. Tem que parir uma vitória, é um feito, você marca assim num calendário e ó, ganhamos do Flamengo hoje, tá? E sabe lá Deus quando ganha de novo. Tem sido assim nos últimos anos os confrontos entre Vasco e Flamengo. Tá muito ridículo, tá bom? Então, voltando agora aqui para a questão de retrospecto, de falar aí dos momentos completamente opostos das equipes, é isso. O Fluminense chega cheio de motivos para comemorar, jogadores em boa fase, tabus positivos ou marcas e recordes somados ao trabalho do Zubeldia e da própria história da instituição. Já o Vasco vive um momento assim completamente bizonho. Mas de novo, lembra do que eu falei para vocês na introdução do vídeo? Hoje é o dia de você celebrar assim, cara, graças a Deus que futebol é futebol. Então você pode encher o teu peito hoje e falar, cara, eu tô muito vivo e tem muita chance de sair classificado do Maracanã. O único time que o Zubeldia perde clássico é o Vasco. Por que não no mesmo Maracanã, apesar de hoje a gente não ser mandante, a gente voltar a vencer o clássico por 1-0 e passar nos pênaltis, ou vencer mesmo aí por 2-0 ou 2 gols ou mais de diferença e matar a partida em tempo real. Thiago Mendes, que é um cara hoje pilar do time do Vasco, não jogou aquele jogo de ida da semifinal. Vai estar hoje à disposição, faz muita diferença no time do Vasco. Vamos torcer. Quem sabe o Brenner, que marcou um gol contra o Botafogo nessa temporada, no hoje faça mais um gol em clássico, seja um cara começando a se mostrar efetivo em clássicos. Inclusive na passagem brilhante dele com a camisa do São Paulo, ele fez muitos gols aí em jogos grandes, inclusive fazendo gols contra o Flamengo, gols ali contra o Fluminense e o Botafogo, e já marcou gol contra o Botafogo nessa sua chegada ao Vasco. Então vamos aguardar para mais tarde o que o futuro nos reserva. Agora eu vou começar a falar do jogo em si, prováveis escalações. Tem provocação já da torcida do Fluminense preparada no Maracanã para o Vasco. Mas antes, lembrar vocês que a Golcase é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Quer comprar produtos oficiais e licenciados? Vai lá, deve passar muitos tricolores aqui. Todos esses produtos aqui tem também do Fluminense no site da Golcase, e você usando o cupom GOVASCO, você ganha desconto também nos produtos do Fluminense lá no site, tá? Você tem aqui, ó, garrafa de 500 ml, tem a nossa garrafa Fresh de 950 ml. Lembrando, galera, que não são apenas essas estampas, tem várias outras lá. Inclusive, essa mesma garrafa tem ela de 650 ml. Galera que gosta de um copo aí para tomar, seja lá o que for, uma água, um refrigerante, para a galera que bebe bebida alcoólica também, você tem os copos térmicos da Golcase, mantém sua bebida geladinha aqui, ó, você pode inclusive personalizar com o nome e número,
tá? Além desses copos aqui de 500 ml, você tem um copão de 1 litro 120 com tampa e canudo. Você pode, se quiser, tirar a tampa e o canudo e usar ele aberto igual o outro. Mas esse copo aqui já é grandaço, tá bom? Você pode personalizar também. Além disso, nós temos as nossas famosas capinhas de celular. Comprou uma, a segunda sai de graça. São itens muito legais que com certeza vai te agradar. Lembrando, galera, que na GoCase não é só futebol. Tem DC, tem Marvel, tem Stranger Things, tem Ayrton Senna, tem muita coisa legal lá. Tem NBA. Lembrando que, além desses itens, nós temos também linha pet, que eles acabaram de lançar. Tem peitoral de cachorro. Tem também aqui a guia para você levar seu cãozinho, inclusive de clube, tá? Dá uma olhada lá, ficou bem legal. Você tem também mala de viagem, tem mochila, carregador de celular, carregador portátil. A GoCase é incrível. Então, aproveite para ir no QR Code da tela ou no link da descrição. Compras acima de R$200, você parcela em 3 vezes sem juros. Não esqueça de usar o meu cupom para garantir o desconto de vocês. Beleza? GoCase, parceira do canal Futebolaço. O link também está na descrição e no primeiro comentário fixado. Galera, vamos agora começar a falar do jogo. E já de cara, tá passando para vocês aí na tela a torcida do Fluminense. O Vasco faz muito isso lá em São Januário também. Espalhou algumas provocações aí para a torcida do Vasco. Tem uma faixa ali, meu vice, de 84, o primeiro título brasileiro do Fluminense, ou melhor, o título da era moderna do Brasileirão, que começa em 71, já que a CBF reconheceu aqueles títulos velhos lá da década de 60 e 50. O primeiro brasileiro do Fluminense foi em cima do Vasco. O Fluminense foi campeão brasileiro em cima do Vasco em 1984, então tem ali um vice de 84. Eles escreveram Vasco ali com a letra B, né? Na verdade não escreveram Vasco, escreveram Basco, né? Botaram ali algumas imagens que lembram ali as cores do Vasco, né? Tem até uma faixa diagonal mais com a letra B e colaram ali alguns B, alguns fantasminhas ali no poste e tal. Mais abaixo você tem ali o rei da Série B, 2008, 13, 15, 20, 21, enfim, são provocações que eu particularmente acho saudáveis, faz parte, a gente zoa eles de Série C, a Força Jovem fez um mosaico para o jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, ali com o Ed segurando uma granada com a letra C dentro, cara, normal, o Ryan comemorou ali a eliminação fazendo C, não descambando para violência, cara, faz parte, o futebol respira, graças a Deus, e é isso, tá? Tem que se provocar, tem que brincar, tem que zoar, quem ganhar depois do jogo comemora, quem perder recolhe sua insignificância, vai para casa e ganha e torce para ganhar o próximo jogo. Futebol é isso, tá? Ou deveria ser dessa maneira, então eu encaro com naturalidade. Agora vamos torcer pra gente dar uma porradinha neles mais tarde aí e deixar eles ir embora pra casa com cara de bunda, tá bom? E vai ser muito legal, cara. O Zubeldia tem 10 clássicos, só não ganha do Vasco, 3 porradas, e pá, e cresce a hora pra cima da gente de novo aí de pai do Fluminense. Então, tô esperançoso, cara. Tô esperançoso porque é Vasco e Fluminense e é isso, porque se me apegar ao campo nesse momento dá vontade de chorar, tá feio. Mas enfim, tá, Diego, beleza, você contou o retrospecto, falou como chegam as equipes e as prováveis escalações, cara. Ó, tem coisa importante pra falar do Fluminense também aqui, tá? Positiva pra gente. O Fluminense é o mandante, então vamos começar pelo Flu. O provável time do Fluminense para daqui a pouquinho é Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Gêmeos e Freitas na zaga e o René na lateral. Cara, quando eu falo Gêmeos, me vem automaticamente o João Guilherme na Flá TV. Eu ri pra caraca disso. E aí tem uma dúvida, o Bernal foi expulso contra a gente no jogo de ida da semifinal, mas ainda que não fosse, estaria fora, porque ele jogou pelo Brasileiro o jogo do Fluminense quarta-feira, teve uma lesão no joelho diagnosticada, rompimento parcial do ligamento, vai ficar um mês fora, tá? Então tá em aberto. A primeira volância do Fluminense vai ser jogada ou pelo Otávio ou pelo Hércules. Os dois brigam ali por essa posição. O Martinelli está garantido na dele de segundo volante. O Lúcio Acosta foi substituído contra o Palmeiras com dores na coxa. Chegou no Rio e realizou exames médicos que não apontou lesão. Porém, ele é tratado como dúvida. Ele pode até ser relacionado ou não. Isso está em aberto ainda. Pelo menos publicamente. Né? Óbvio que o Zubeldia já sabe o que vai fazer, mas não há uma confirmação da imprensa que cobre o Fluminense e nem a imprensa tradicional. Então há essa dúvida se o Lúcio Acosta inclusive vai ao jogo. Então o mais provável é que o Savarino
comece o jogo. Caso o Lúcio tenha condição de jogo, de repente ele fica até no banco. E o Ganso, eventualmente, é o que corre por fora dos três ali, podendo ser titular. Mas o mais provável é que o Savarino seja o titular. E aí, o tripé de ataque não. Todos em bom momento, Canóbio na direita, Serna, que inclusive começa a se apontar como um carrasquinho do Vasco. É dele o gol do 1-0 que o Vasco vira na semifinal da Copa do Brasil ano passado. É dele o gol no jogo da semifinal de ida agora. Então tem dois gols no Vasco em 2 clássicos consecutivos. Olho no Serna aí na ponta esquerda. E no comando do ataque, John Kennedy, que inclusive perdeu um dos pênaltis contra o Vasco ano passado na semifinal da Copa do Brasil. Beleza? Agora vamos falar do Vascão da Gama, do Colossal, daquele que, se Deus quiser, vai chegar à final. Goleiro, Léo Jardim. Na lateral direita, há uma dúvida, o Puma volta ao time? Se volta, volta na do Piton improvisado ou volta ali na do PH. Então diria que pode ser o PH ou o Puma, diria para você que está completamente em aberto, não consigo cravar a escalação do Vasco aqui. Saldivo e Robert Renan, ok. O Piton pode começar, pode também ir para o banco se o Puma ganhar a vaga ali improvisado. Aí o tripé de meio-campistas confirmado, Barros, Thiago Mendes que retorna e o Rojas. E aí o tripé de atacantes, o Andrés Gomes na esquerda, o mais provável é o Brenner voltar ao time e na direita tá em aberto. Pode ser o David, pode ser o Rinestrosa, pode ser o Nuno. Se o Nuno jogar, eu inverteria. Pô, começa assim pelo menos, se der mais uma oportunidade pro Nuno, começa com o Nuno na esquerda, deixa o Andrés Gomes ali na direita. O Andrés Gomes, a maior virtude dele é o drible e a segunda dele é o cruzamento. Ele cruza com as 2 pernas, ele não é um cara de cortar para dentro e queimar no gol. Então ele joga e já jogou bem, ele ganha a titularidade no Vasco no ano passado jogando pela direita. Na retinha final que o Diniz começa a botar ele ali para a esquerda, que depois ele acaba deslanchando de vez e se firmando na posição. Então o Andrés joga bem também pelo lado direito. A maior parte da carreira do Andrés é jogando no lado direito. Então hoje eu não tenho essa... O David entrou bem contra o Santos, mas você tem aquele tesão de que o David ele é o cara que vai arrebentar com o jogo hoje. Acho que o David tem uma característica importante, que é um cara que sabe fazer pivô, segura a bola, faz o time respirar. Ele é um cara combativo também, um cara que corre para trás, ajuda a recompor. Transição, bola esticada para correr, o David tem muita velocidade. Então, tem jogo aéreo, um cara mais alto. Ele tem boas valências. O David de 23 foi excelente. Foi o melhor David com a camisa do Vasco até aqui. Mas teve aquela... 24, desculpa. Teve aquela lesão grave no joelho e tal. Depois até voltou... mostrando que podia ser um reserva útil, mas depois já caiu de novo, tanto que estava quase negociado com Vitória, tá bom? Então esse é o cenário todo do clássico entre Vasco e Fluminense. Pô, vídeo bem completinho, com muita informação. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para finalizar, galera, sobre o técnico Renato Gaúcho, é uma pincelada bem curtinha que eu queria dar. Eu assisti a entrevista dele na Romário TV, inclusive recomendo você assistir. Para quem gosta de futebol, para quem ama aí os anos 90, viu aquele cenário de Renato, Túlio, Romário, Edmundo, esses grandes craques desfilando nos anos 90, a brincadeira do Rei do Rio em 95. Foi muito legal ver o Romário e o Renato Gaúcho fazendo uma entrevista junto. O Romário bota várias pilhas nele, puxa a resenha até de noitada e tal. É bem engraçado. E o Renato falou um pouco da saída dele do Fluminense, que ele se arrepende, falou de uma certa forma de saúde mental, na visão dele, o mal que as redes sociais e a internet hoje fazem na visão dele ao futebol. Ele, inclusive, alega que saiu do Fluminense por causa de pressão e de xingamentos de rede social. E olha que a gente tá falando do Renato, um cara de mais de 60 anos de idade, e é um cara, porra, cascudo pra caramba e sentiu a pressão. Inclusive, ele fala que se arrepende de ter saído porque, de uma certa forma, ele deu razão a essas pessoas. Eu vi, inclusive, esse corte viralizando e a torcida do Fluminense dando graças a Deus que ele saiu. Porque, para eles estão muito felizes com o Zubeldia. O Fluminense hoje é melhor com o Zubeldia do que era com o Renato. Apesar do Renato ter deixado o Fluminense semifinalista do Mundial de Clubes, e ele deixa o Fluminense classificado para as semifinais da Copa do Brasil. O Zubeldia é quem joga os 2 jogos e é eliminado para o Vasco. Mas ele faz a campanha inteira e entrega o time na semifinal para o Zubeldia comandar. E tinha deixado o Fluminense ali dentro do G7 do Campeonato Brasileiro, tendo um ou 2 jogos a menos por disputar
ainda pela questão lá do Mundial de Clubes. Então ele fazia, pelo menos em termos de classificação e pontuação, um grande trabalho, mas tinha debates lá internos dos tricolores e tal, por posturas ou por eventuais preferências. Ele fala que ele foi xingado ali pela colocação do Hércules e saída de um jogador que eu não lembro quem agora. Ele fala que o jogador no vestiário não estava se aguentando em pé e pediu para sair. Mas enfim, ele deu uma alfinetada na questão da mídia alternativa hoje, de pessoas que, na visão dele, né, não são nem informados e só querem likes, só querem ganhar seguidores e vão para a coletiva querendo viralizar, fazer alguma pergunta para ridicularizar o treinador. E se a visão dele é como ele está enxergando a situação, então mostra de uma certa forma um Renato um pouco de saco cheio com algumas questões que hoje ele tem que lidar com esse novo momento do futebol, dessa inclusive nova cobertura de futebol através da nova mídia que surgiu. Ao mesmo tempo ele fala que está com muito tesão ainda de trabalhar. Ele até brinca que treinador no Brasil deveria trabalhar 6 meses e passar 6 meses sem trabalhar para dar uma refrescada na cabeça. Curiosamente, ele está indo completar agora 6 meses de que ele deixou o Fluminense, né? Ele pediu demissão em setembro, então você conta ali outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. A gente está iniciando março agora, se ele não trabalhar esse mês, ele vai para o 6º mês. Então ele mesmo já está com esse sentimento de voltar. Ele fala que tem um sonho ainda de comandar a seleção brasileira. Na visão dele, ele até acha que ele deveria ter sido ali, mesmo respeitando o Ancelotti, mas que ele deveria ter sido o brasileiro a ser escolhido para comandar a seleção brasileira agora para essa Copa, pelo momento que ele atravessava. Se fosse um treinador brasileiro, eu acho que devia ser ele mesmo. Mas eu acho mais prudente hoje o Brasil ter o Ancelotti ao Renato. Ou seja, ele mostra insatisfeito com algumas coisas, mas ainda com sonhos e com desejos na sua carreira profissional de treinador, tá bom? Então, achei algumas coisas interessantes. Ele fala um pouquinho dessa importância do trabalho de bastidor, de como é que ele é bom nisso. Então, acho até que ele tem algumas valências que o Vasco precisaria. E a galera até trata, às vezes, com desdém essa questão da parte tática. E até que, cara, eu acho isso uma tremenda besteira. Ele jogou um campeonato cheio de clube de ponta, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea, Inter de Milão, Borussia Dortmund. Inclusive, ele jogou contra a Inter, jogou contra o Borussia e foi melhor os 2 jogos e saiu no Chelsea ali apertadinho. Então, o Renato mostra, sim, que é um grande treinador, não só pelo lado boleirão e o lado do vestiário, tá? Então acho que é um nome sim a ser considerado para o Vasco, já que os nomes mais queridos e mais almejados de uma prateleira internacional não tá caminhando. Acho que o Renato, se tiver focado e desejar estar no Vasco, acho que pode sim ser um nome interessante, tá bom? Então é isso, assim eu fecho com vocês esse primeiro vídeo do dia, bem completo, bem extenso, porque trouxe muita informação e só vamos ter um vídeo de notícia hoje, já que o nosso próximo vídeo vai ser o nosso tradicional vídeo de pós-jogo, beleza? Ó, beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e que o futebol hoje seja contemplado na sua essência, que é a imprevisibilidade, que o Vasco possa aí dar mais uma porrada no seu eterno freguês, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas, espero vocês no pós-jogo. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Valeu, fui!